Irmãos, hoje não vou falar de Hebreus, vou falar das águas amargas de Mara, uma passagem bastante conhecida do livro de Êxodo, e que o Senhor tem falar conosco nesse texto de Êxodo 15, de 22 a 27. Eu quero deixar já assim, bem claro, dois assuntos que eu quero levantar nessa mensagem de hoje. Primeiro, não só o povo de Israel, mas nós também, é sobre murmurações. Este é o primeiro assunto que eu espero que no final da mensagem os irmãos saiam daqui entendendo o que eu falei sobre murmurações. E o segundo assunto é que o Senhor, Ele prepara socorro para nós. Às vezes o socorro, não importa qual o problema, o Senhor sempre tem um socorro. Às vezes o socorro não vem no momento que a gente quer, não que a gente precisa, mas no momento que a gente quer. E nós somos imediatistas, nós queremos a solução rápido, de preferência ontem. Então, às vezes, o Senhor faz a gente caminhar um pouquinho mais, até que Ele venha com socorro, mas Ele tem o socorro para o povo dele, da mesma forma que Ele teve socorro para o povo dele do passado. Amém? Então, vamos ler o texto aqui. Começa assim. Tá. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram em Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. É um texto muito interessante de murmurações e de providências do Senhor. Mas antes de nós chegarmos propriamente dito no texto, precisamos fazer só um retrospecto do contexto. O que acontecia? Há 3 dias passados, o povo tinha passado pelo Mar Vermelho. Fazia só 3 dias que o Senhor tinha aberto o Mar Vermelho e o povo tinha passado a pés enxutos. O Senhor tinha preparado ali todo um livramento do povo a respeito da perseguição de Faraó. E o Senhor abriu ali, a Bíblia nos diz, de forma milagrosa, que o Senhor abriu as águas do Mar Vermelho e o povo passou. Só para nós não temos assim correto o número de pessoas que saíram da servidão do Egito. A Bíblia nos fala de 600 mil homens. Ali não estão contando nem crianças e nem mulheres. Se nós multiplicarmos por um número muito simples, por 3, nós vamos ter ali mais ou menos 1.800.000 pessoas caminhando no deserto. Então, pensa 1.800.000 pessoas murmurando na orelha de Moisés. Não deve ter sido muito fácil. Então, essas pessoas passaram todas pelo Mar Vermelho, e a pés enxutos, diz a Bíblia, ou seja, eles não tiveram nenhum problema. Não foi a água baixou até a canela, como algumas pessoas dizem, que ali a maré baixa e a água baixa pela canela. Não, o Senhor abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Pois bem, a vitória ali, ela foi alcançada, e houve muitas comemorações por causa dessa vitória. O povo estava apreensivo, mas a hora que eles passaram o Mar Vermelho, eles comemoraram bastante. E a principal comemoração foi de Miriam, a irmã de Arão, a irmã de Moisés. A Bíblia nos diz que ela pegou um tamborim e junto com as outras irmãs fizeram ali
uma canção, fizeram ali um canto, louvaram e engrandeceram o Senhor através da música, de tudo aquilo que o Senhor tinha feito, que tinha livrado eles de Faraó e do seu exército. Porém, antes disso, antes deles levantarem a voz para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para agradecer o Senhor, eles levantaram a mesma voz para murmurar contra o Senhor. Do lado de lá do mar, eles estavam agradecendo, mas do lado de cá, eles estavam murmurando. E aí, Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 12, tem aí qual foi a murmuração do povo. Que diz assim, ó: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pois é. Eles só conseguiam ver o externo. Eles só conseguiam ver as coisas visíveis. Eles não conseguiam ver a providência de Deus. Olha a declaração do povo. Não foi isso que nós dizemos para você, Moisés? Deixa-nos servir aos egípcios. Ou seja, eles tinham uma mente de escravidão. Eles preferiam servir de escravos simplesmente pela troca de uma comida garantida. Agora, presta atenção, depois de centenas de anos escravos, centenas de anos de privações, de açoites, de limitações, de clamores, porque quando o Senhor apareceu na sarça ardente para Moisés, ele disse o seguinte: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci para ajudar. Então o povo clamava ao Senhor. Depois de tudo isso, ele diz o seguinte: nós preferimos o Egito, nós preferimos a escravidão. Nós preferimos voltar e nos alimentar dos pepinos, das abóboras do Egito, do que ser liberto por esse Deus. Há uma negação clara do Senhor, há uma negação clara das providências do Senhor. E essa história, ela se repete hoje. Não pensemos que isso é só do passado. Isso se repete hoje no nosso meio, isso se repete entre as pessoas que vocês conhecem, isso se repete entre pessoas da nossa própria família. Pessoas que preferem ficar na escravidão do mundo, fazendo a vontade da sua carne, fazendo a vontade do seu pensamento, sob o título de que eu estou livre, ou de que eu sou livre. Na realidade, são presas pelo inimigo e só fazem aquilo que o inimigo quer. Ou seja, estão no Egito. Estão no Egito. E acham que estão livres de todas as coisas e podem ir para onde quer e fazer o que quer. Mas na realidade estão fazendo somente aquilo que o inimigo permite que faça. Ou seja, irmãos, nós não nos enganamos com isso. O homem sem Cristo, ele só faz as coisas que o diabo manda ele fazer. Não nos enganemos com isso. Às vezes a gente engana e achando coisas diversas ou contrárias com isso, mas não. Mas uma pessoa sem Cristo, não há outro caminho para ela. Por isso, a única salvação que há é em Cristo Jesus. E nós não nos enganamos com isso. Muito bem, a festa estava muito boa, só que a caminhada precisava continuar. A festa, o Egito tinha passado, o Mar Vermelho tinha passado, e precisavam continuar, porque o objetivo deles não era o Mar Vermelho, o objetivo deles era a terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu, que ali ia jorrar
leite e mel. É aquela terra que eles tinham que alcançar. Então, a caminhada precisava continuar. Agora, vocês imaginem do Mar Vermelho até Mara, 3 dias no deserto, sem água. Vamos considerar aqui 1.800.000 pessoas, sem águas, crianças chorando, mulheres pedindo água, animais berrando. Imagina a situação, como que não estava. Um caos total, gritando na orelha de Moisés: nós queremos água, nós queremos água. 3 dias caminhando. A água que eles tinham levado já tinha acabado há muito tempo. Eu nunca andei no deserto, mas esses dias que estava um sol para cada um aqui, já estava difícil. Imagina o deserto, caminhando dia após dia e não encontrar a água. A reclamação era muito grande. E Êxodo 15, 22 fala sobre isso daí, que é o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Que situação mais difícil. Irmãos, o Mar Vermelho tinha ficado, a servidão tinha ficado, o Egito tinha ficado, a canção de Miriam na beira do mar tinha ficado. Eles tinham que focar para a terra prometida, mas a situação estava complicada para eles, porque parecia que eles estavam caminhando, e o Deus que abriu o Mar Vermelho parece que tinha abandonado eles. Quando de repente chegam em Mara, oásis, que coisa maravilhosa. A pessoa 3 dias andando sem água, você encontra água, olha, aquela água fica doce demais. De repente, água, festa novamente. Que Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo, salvou-nos de Faraó, abriu o Mar Vermelho. Nós andamos um pouquinho ali, mas já arrumou água. Que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo na nossa vida. Talvez sejam essas as palavras que alguém falou, mas quando chegaram em Mara, eles não puderam beber da água. Olha aí o que diz Êxodo 15, 23, 24. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Percebam que em 3 dias, 2 murmurações. 3 dias o povo murmurou 2 vezes contra Moisés. Aí eu pergunto: será que nós superamos esse prazo? Será que nós, como cristãos, nós superamos esse prazo de 3 dias sem murmurar contra o Senhor? Ou nós conseguimos ser piores que eles? Em 3 dias eles murmuraram 2 vezes. Será que em 3 nós murmuramos quantas? Porque nós olhamos para o povo do saiu do deserto, do Egito, nós falamos: pô, mas que povo murmurento esse, né? 3 dias murmurar 2 vezes. E você? Em 3 dias você murmura quantas? E eu? Será que só 3? Será que só, aliás, 2? Será que só 2? Ou eu ultrapasso em muito esse número? Ou eu não espero 3 dias para ter 2 murmurações? Ou no primeiro dia só eu já ultrapasso, extrapolo isso, e muito? Eu disse para vocês no começo que eu ia falar sobre murmurações, então vocês não fiquem bravos, tá? Nós vamos falar sobre murmurações, sobre algo que nós, como cristãos, nós fazemos. E não é para ser assim, não é para murmurarmos. Muito bem, águas amargas, que decepção. E agora? Murmuração contra Moisés, murmuração contra o líder. Quando não tem ninguém para criticar, critica o líder. Quando não tem ninguém para criticar, é o líder que sofre. Na verdade, eles estavam murmurando contra quem? Contra Deus. A murmuração do povo era contra Deus, através de Moisés. Não tinha ninguém ali, então Moisés é você. Foi você que foi lá no Egito nos tirar. O que eles falaram lá no Egito quando Moisés foi? Quem que te constituiu líder sobre nós? Então é você, Moisés, que está aqui, é você que nos tirou, é você. Sempre
nós culpamos os outros? Quando Deus, no jardim do Éden, deu uma bronca em Adão, que ele tinha comido do fruto, o que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Sempre a culpa é do outro. Quando o Senhor foi falar com a mulher, foi a serpente. Então é sempre a partir de Adão, nós sempre culpamos os outros. Sempre achamos que os outros são culpados. Aqui o povo achava que a culpa era de Moisés, ou a culpa era de Deus. Irmãos, nós cristãos, nós também passamos por decepções de vez em quando. Passamos por decepções na igreja. Aqui nós passamos por decepções, nós passamos por decepções nos nossos trabalhos, nós passamos decepções em casa, nós passamos decepções com os amigos, com os irmãos, nós passamos decepções em diversos lugares. Aí eu pergunto para vocês, como que nós reagimos às decepções? Como que nós nos portamos diante das decepções ou diante das amargas frustrações, fazendo uma comparação aqui com Mara? Como que é a nossa reação diante das frustrações, diante das decepções, diante das amargas frustrações? Como reagimos quando somos sacudidos e nós perdemos o rumo? Qual que é a nossa postura? Nós reagimos segundo a nossa vida em Cristo? Ou ficamos indignados, murmurando? Nós reagimos de acordo com a vida de Cristo em nós, ou nós reagimos de acordo com a vida mundana? Como que nós reagimos? Pensa, não precisa me responder. Eu vou ler aqui: a amargura, ela é uma erva daninha, que procura nos sufocar, uma raiz que sempre procura se alastrar em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele fala sobre a postura do cristão e a postura do ímpio diante das situações. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: fazei tudo sem murmurações, facinho, nem contendas, fácil, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração boa. Não, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Aqui está claro o comportamento do cristão, e aqui está claro o comportamento do ímpio. Como que nós, como cristãos, devemos fazer diante das murmurações? Justamente isso: fazer sem murmurações e sem contenda. Por quê? Porque no mundo existe justamente isso: corrupção, contenda e murmurações. E nós temos que ser como neste mundo? O próprio texto nos responde: luzeiros, resplandecer a luz. A minha própria luz, a tua própria luz? Não, obviamente que não. A luz de Cristo que brilha em nós. Esta é a luz que nós temos que brilhar no mundo. Agora, como que nós brilhamos a luz de Cristo no mundo, se a nossa atitude é exatamente igual à atitude do mundo? Aí não tem como brilhar, irmãos. Aí nós vamos ficar debaixo da cama ou debaixo de alguma coisa que a luz de Cristo não brilhe. Porque é o seguinte: existe uma teologia que diz que crente não passa por problemas. Irmãos, se quem afirma que se seguirmos a Cristo não passa por nenhuma dificuldade, está mentindo. Está mentindo, tá? Isso eu lhe garanto. Se alguém afirma que ser cristão, alguém diz assim: eu vou me converter porque eu estou cheio de problema. Eu digo: você vai arrumar mais um. Então, quem acha que seguir a Cristo não vai ter mais problemas, se alguém pregar isso para você, está mentindo. Está mentindo. Sabe por quê? Hebreus 12, 15, falando sobre as murmurações, o autor aos Hebreus que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe
e por meio dela muitos sejam contaminados. E agora João 16:33, a respeito de que nós passamos por dificuldade, diz assim, ó, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por dificuldades. Neste mundo, irmãos, que nós estamos aqui, nós somos perseguidos, nós somos afligidos, nós somos provados, nós passamos por diversas dificuldades, nós passamos por diversas provações, nós somos pessoas que ainda não estamos na vida eterna, nós estamos no caminho, nós estamos no deserto, caminhando para a terra prometida, caminhando para a Nova Jerusalém, caminhando para a vida eterna, mas enquanto não chegar nesse dia, nós vamos passar por dificuldades. Só que existe uma situação que o mundo não tem, que é justamente essa, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não foi o Noed, não foi o Kleber, não foi o Marco, não foi o Flávio, foi o Cristo que venceu. Ele venceu o mundo. Então, todas as aflições que nós tivermos aqui, saiba que alguém venceu por nós. E que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existe um vencedor. Nós não somos derrotados. Nós passamos por dificuldades, mas a vitória é garantida, porque quem venceu foi o Filho de Deus. Paulo falando sobre as dificuldades, é interessante esse versículo, é Romanos 8:18, eu acho muito legal esse versículo, que às vezes nós damos tanto valor às dificuldades nossas aqui, que Paulo vem e ele dá um tapa na nossa cara, ele diz assim, olha, tudo que nós passarmos aqui é pouquinho, não dá nem para comparar. Vamos ler o texto, Romanos 8:18, ele diz assim, ó, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, o que nós passamos aqui, às vezes as dificuldades são grandes, eu reconheço isso. Às vezes as provações são grandes, às vezes os problemas são muito grandes. Só que isso aqui é muito pouquinho, se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé. É pouquinho quando nós olhamos para aquilo que está preparado para nós na vida eterna. Nós estamos sendo aperfeiçoados, lapidados. Tem algo muito maior separado para você. Tem algo muito grande esperando por você e por mim também. Então, todos os sofrimentos desse tempo presente é muito pequenininho perto daquilo, da grandiosidade que o Senhor tem preparado para os seus. E Paulo tinha propriedade para falar sobre isso, porque se pensa num cara que sofreu pelo Evangelho, foi Paulo. Pensa num homem que levou chibatadas por Cristo, foi Paulo. E ele fala um versículo desse. Quando a gente olha para tudo que ele passou, a gente fica assim, com dó dele, de todas as pedradas que ele tomou, as pisas que ele levou, e ele diz que todas essas coisas são momentâneas, pequenas, perto daquilo que o Senhor está preparado para nós. E muitas vezes nós ficamos olhando, irmãos, apenas para o externo, apenas para aquilo que está ao nosso redor. O nosso olhar precisa sair do externo, do visível, e olhar para o Senhor. Olhar para Cristo, olhar para aquele que pode resolver todas as coisas. Que o Espírito Santo nos leve a crer naquele que é poderoso para nos socorrer em todas as situações. Em todas as situações, irmãos, eu me coloco na mesma situação, de tentar resolver as coisas pela minha força, pelo meu braço. E muitas vezes o Senhor quer que nós façamos do jeito que Moisés fez. Clama a Ele. Clama a Ele. E nós vamos lá tentar resolver, né, irmã? Vamos lá, quero resolver, e só complica, não resolve nada. Então, como Moisés, até nisso, como Moisés, clama ao Senhor. Diante do Mar Vermelho, aquele alvoroço, todo mundo, agora nós vamos morrer, todo mundo. Moisés clamou ao Senhor. Diante das águas de Mara, todo mundo, com sede, essa água está amarga. Moisés clama ao Senhor. Talvez isso seja o caminho certo para nós. Talvez não, certeza. Primeiro,
clama ao Senhor. Porque o socorro estava bem pertinho e estava preparado. Moisés não cedeu às provações, nem fez coro às murmurações. Ele não seguiu os seus líderes nas murmurações, o povo nas murmurações. Ele não fez coro, ele não aceitou aquelas murmurações, mas ele foi buscar justamente aquele que poderia resolver, que é o Senhor. Ele clamou aquele que poderia. E as atitudes de Moisés devem ser seguidas por qualquer um de nós nas nossas situações. Eu reconheço, irmãos, que às vezes nós agimos como a multidão, mas só às vezes que nós agimos como a multidão. A maioria das vezes nós devemos clamar ao Senhor. Pois bem, dando sequência aqui, a gente vê Êxodo 15, 25, a sequência do texto, que Moisés faz justamente isso que nós estamos falando, ele clama ao Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Da mesma forma que na frente do Mar Vermelho, ele sabia que a força dele não seria suficiente para resolver o problema, aqui ele sabia que a força dele também não seria suficiente para resolver, e ele precisava de uma interferência divina. Queridos amados, irmãos e irmãs, muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos entender que precisa de uma interferência divina, que nós não temos força suficiente para resolver os nossos problemas. Nós precisamos da mão do Senhor, nós precisamos clamar a Ele e esperar que Ele resolva o problema. Nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor, porque Ele conhece a sua vida, Noede, mais do que você mesmo. Ele conhece a minha mais do que a mim mesmo. E nós ficamos insistindo. A história de Moisés aqui, ela mexe comigo. Em todos os momentos, eu vou primeiro clamar ao Senhor. E o Senhor diz assim, Moisés, pega aquela árvore ali, ó, e joga. Está de brincadeira comigo? A água é amarga. A água, ninguém toma dessa água. Vou pegar uma árvore, pega aquela árvore ali e joga na água. Irmãos, isso não é magia, não. Isso é providência divina. Moisés pega a árvore e joga na água, e a água se torna doce. Que situação mais maravilhosa. A providência de Deus. Não foi nada de magia que fez isso. Foi Deus agindo. Queridos, se você está passando por dificuldades, o primeiro passo é clamar ao Senhor. Ele certamente providenciará o seu socorro. Às vezes nós precisamos caminhar um pouquinho mais para entender qual é o socorro do Senhor. O problema aqui era águas amargas, mas o meu problema e o seu pode ser relacionamento, o meu problema e o seu pode ser dinheiro, vida financeira, o meu problema e o seu pode ser o emprego, o meu problema, o seu pode ser saúde. Ou seja, eu posso ficar falando aqui de vários problemas, eu não sei qual é o teu problema, eu só sei que eu conheço um Deus todo-poderoso que resolve problema. Eu sei de um Deus que Ele transforma águas amargas em águas doces para o seu povo. Eu sei de um Deus que racha o Mar Vermelho para que o povo dele passe a pés enxutos. E eu conheço um Deus que resolveu o problema do povo do passado, Ele resolve o problema do povo do presente. Agora nós precisamos confiar nele, clamar nele e confiar nele. E não vai ser com murmurações, vai ser com clamor. Existe uma diferença bem grande entre murmurar e clamar. E da mesma forma que o Senhor providenciou lá no passado, Ele providencia aqui. Por quê? Porque ali o Senhor os provou. O Senhor estava mostrando para aquele povo que Ele estava no controle.
O Senhor estava mostrando para aquele povo que não era eles que trilhavam o caminho, não era eles que mostravam para onde ir, era o Senhor que os conduzia. Existia uma nuvem, a nuvem era que conduzia. Quem que mandava na nuvem? O Senhor mandava na nuvem. Então o povo ia, porque o Senhor trilhava os caminhos, o Senhor que mostrava o caminho, o Senhor que direcionava aquele povo. Irmãos, muitas vezes as bênçãos de ontem não servem para hoje. Nós esquecemos muito fácil da vida de Cristo, nós esquecemos muito fácil do que o Senhor fez por nós. Às vezes 3 dias são suficientes para nós esquecermos o que o Senhor fez por nós. A nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Ele, muitas vezes é recebida com desdém, muitas vezes é recebida como, eu já sei disso, já me falaram isso. Muitas vezes nós não damos valor ao que Cristo fez por nós na cruz, nós esquecemos rápido do que o Senhor fez por nós, nós esquecemos rápido do que nós estávamos indo para o inferno, e o Senhor converteu o nosso coração. Nós esquecemos que nós não podíamos fazer nada pelas nossas forças, o Senhor é que nos converteu, que não foi você e não foi eu que se autoconverteu. O Senhor tirou você do mundo de pecado, e nós esquecemos disso muito rápido. Nós tratamos isso com muita naturalidade, muito simples. Isso não é simples, isso é maravilhoso. Saber que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, morreu numa cruz, como o Marco falou aqui na oração, no morrendo da cruz, para salvar um miserável como eu e como você. E muitas vezes nós esquecemos rapidamente disso. Pior que isso, nós trocamos isso por qualquer outra coisa. Irmãos, um texto fantástico, eu quero ler, comprido, mas eu quero ler Isaías 53, do capítulo 4 até o versículo 9. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico da sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Nós esquecemos disso muito rápido. Eu quero, resumidamente, tirar desse texto aqui algumas coisas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, nos sarou pelas suas pisaduras. O Senhor fez cair sobre Ele as nossas iniquidades, foi oprimido, humilhado por nossa causa, foi morto por nossa causa, não abriu a boca e nem dolo se achou na sua boca por nossa causa. E muitas vezes nós esquecemos disso. 3 dias são suficientes para nós esquecermos do que o Senhor fez por nós. Quem dirige as nossas vidas, irmãos? 15:26 de Êxodo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Muitas vezes nós queremos só a segunda parte do versículo, né? Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Mas para isso a gente precisa da primeira, né? Guarda todos os seus mandamentos. Então, a segunda é uma beleza, mas a primeira às vezes a gente não quer. Guardar mandamento do Senhor não é pesado, é prazeroso. É prazeroso. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. O judaísmo exigia um mandamento pesado, impossível de cumprir, que era justamente a lei. Mas Jesus oferece algo diferente. Ele oferece um relacionamento. Ele oferece um mandamento fácil de cumprir, porque Ele cumpriu todas as coisas. Nós não cumprimos os mandamentos do Senhor pela nossa força. Nós cumprimos porque Cristo cumpriu por nós. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Nós não conseguimos cumprir a lei. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É nele. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não é penoso guardar os mandamentos do Senhor. Agora lembre, como eu acabei de dizer, nós guardamos os mandamentos porque Cristo nos capacita a isso, não pela nossa própria força. E quando o Senhor fala, é interessante essa passagem, quando o Senhor diz assim, que eu não vou enviar as pragas do Egito sobre vocês, isso deixa muito claro que as pragas do Egito foi o Senhor que mandou. Não foi algo natural, não foi casual, não aconteceu. Não, foi o Senhor que mandou as pragas do Egito. Ele que disse, vai gafanhoto, vai asano, vai o vermelho, vai fazer. O Senhor que disse, vai cada uma no tempo certo. Pois bem, irmãos, caminhando para o final, eu quero dizer para vocês que após 11 quilômetros, havia uma fonte de água. Aliás, 12 fontes de água. 11 quilômetros depois de Mara, existia Elim. Uma fonte, 12 fontes de água fresca. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Elim significa abundância, um presente do Senhor para aquele povo. Elim não era a terra prometida, mas era apenas algo para eles entenderem o que estava esperando para eles. Agora, irmãos, é sombra e água fresca. 12 fontes. As 12 fontes significa as 12 tribos de Israel. E as 70 palmeiras significa, segundo alguns escritores, as 70 pessoas que desceram com Jacó para o Egito, quando José era governador do Egito e manda chamar a sua família, ali desceram para o Egito 70 pessoas. Algumas pessoas falam que é justamente essas 70, são referência às 70 pessoas que desceu do Egito. Pois bem, o que precisou fazer o povo para beber água doce da fonte amarga? Nada. Foi o Senhor que providenciou. O que o povo precisou fazer para beber das 12 fontes de água à sombra das 70 palmeiras? Nada. Foi o Senhor que providenciou. Até quando nós vamos ficar tentando trilhar os nossos caminhos pelas nossas próprias forças? Sabe onde vai dar? Em Mara. Em Mara. Se nós deixarmos o Senhor, nós vamos para Elim. Mas se nós começarmos a querer fazer as coisas pela nossa própria força, nós vamos parar justamente em Mara. E agora eu quero fazer só 2 comentários com aplicações que eu vou passar como eu estudei, só que eu não sei qual é a fonte, se é verdade, mas vários escritores falaram da mesma forma, que as águas de Mara, elas eram amargas porque elas tinham muitos minerais, e aí a coincidência, um dos minerais chama-se dolomita. E para que serve esse mineral dolomita?
Serve para osteoporose, dor reumática, muscular, lombar, enfim, ele é recomendado para quem vai fazer longas caminhadas por um terreno, como que o povo hebreu estava por fazer. Um segundo mineral que tinha era magnésio. Para que serve magnésio? Serve para ânsia, má digestão, dor de estômago e outras coisas mais. E por que isso? Porque o povo ficou escravo do Egito durante centenas de anos, e eles beberam muita água poluída do Nilo, e eles vieram para essa viagem cheio de problemas estomacais, e esse famoso leite de magnésio era justamente para amenizar essa dor. Isso não está na Bíblia, tá? São só pesquisas que fizemos a respeito do assunto, e vários autores falaram. É muita coincidência, mas eu fiquei impressionado com isso. 2 minerais que tem ali que o povo tinha que beber, porque eles iam fazer longa caminhada e possivelmente muitos deles tinham problemas estomacais. Irmãos, uma aplicação, é um conselho: para de murmurar e clame ao Senhor. Só que esse conselho ele precisa partir daqui, daqui, desse púlpito, de mim mesmo. Para de murmurar e clame ao Senhor. A murmuração nos leva para Mara. A murmuração não leva para lugar. Veja bem, murmuração é uma coisa, clamar ao Senhor é outra coisa. Eu não estou falando de nós não contarmos para o Senhor os nossos problemas, dizer para Ele o que nós estamos passando. Isso não é pecado. Pecado é murmurar contra o Senhor, é murmurar contra Ele. Amém?